Saudações, eu sou William Moraes e trouxe mais um relato com uma experiência tendo lucidez extracorpórea. E este relato é um pouco mais antigo, tenho muita coisa registrada para ler e trouxe aqui um de 2020, no final, quase final de 2020, dia 12/10 de 2020. E é um relato com uma saída clássica. O que é uma saída clássica? É você não se ver já do lado de fora. É você estar deitado, pensar em sair, fazer algum exercício e conseguir levantar e sair. A diferença é bem grande porque quando você faz isso, a sua percepção de que realmente você sai do corpo é muito maior, porque não há lapso de consciência. Você está acordado ou acordada e decide sair. E é muito interessante essa percepção de mudança, de sutileza, mas sem perder o senso crítico, que é a lucidez em si. Você faz uma leitura, espera, eu estou saindo? Saí. E às vezes você pode olhar para trás e ver o próprio corpo, o que é bem raro, na minha opinião, pelo menos eu vi apenas 2, 3 vezes, se tanto, mas é muito mais impactante. E por isso é bem interessante que alguém busque, ou que as pessoas busquem, provocar essa saída temporária do corpo físico, nem que seja para ampliar os horizontes de entendimento do que é a vida. Você pode depois até não querer ter esses acessos. E não se preocupe, não é porque você conseguiu uma vez que vai conseguir com facilidade outras não. É com muito esforço, muito mesmo. Então vamos lá. Me levantei da cama com facilidade e fui para o quintal. Eu parei perto do portão e questionei. Na verdade, disse primeiro: então, estou aqui. Se eu puder ajudar em algo, me colocando à disposição para amparos, ajuda, o que fosse. Zero respostas. Eu continuei, então, para atravessar o portão. O que geralmente eu faço, eu só passo pelo portão. Porém, eu questionei a razão de eu sempre conseguir atravessá-lo com facilidade por escutar muita gente dizer que é difícil alterar a sua densidade em algumas camadas, frequências, dimensões. E talvez por isso eu não tenha conseguido atravessar. Só porque eu questionei se era possível e porque muita gente fala que é difícil, aceitei a sugestão, acho, e não consegui. Acho que eu até poderia ter conseguido se eu forçasse, mas forçar me pareceu ser uma possibilidade de perder a experiência no esforço, ou tudo ficar escuro, porque eu passaria mais devagar, eu tive receio de... Às vezes você fecha os olhos por reflexo, e já aconteceu de ser difícil abrir os olhos depois, a enxergar. Tem umas coisas assim, e só de eu lembrar de tudo isso, pela indução, como eu disse, eu achei que era possível, eu resolvi apenas abrir o portão, o que seria o duplo do portão. Aliás, o que eu fiz para sair do quarto. Eu simplesmente abri a porta e saí num primeiro instante, o que também não é tão comum, não é o que eu geralmente faço. Geralmente eu só passo. Mas às vezes eu abro essa cópia, esse duplo. Às vezes está aberta, inclusive. Depende. Há essas variáveis. Seja como for, eu abri o portão, mas quando eu fui pisar no que seria o lado de fora, eu vi um chão todo de barro. Mas não era um barro duro, sólido. Parecia cimento fresco. Sabe quando tem, as pessoas colocam aquele tanto, mas como se tivesse sido jogado
ao acaso, e era toda a parte externa, não tinha nem passeio e rua, era só lama. Eu me lembro da experiência, eu não escrevi isso, mas eu lembro. Tive receio de pisar e perguntei, eita, o que é isso? E quando eu perguntei, eu vi sair do outro lado da rua, levantando, bem perto da parede do lado de lá, das casas do lado de lá, eu vi levantando uma fileira de espíritos sujos, de barro ou feitos de barro, eu não sei dizer porque estavam cobertos de lama, lama mesmo. E eu não tive muito tempo de analisar. Eram dezenas enfileirados. Essa fileira avançou e outra levantou atrás e sucessivamente. Então vieram na minha direção. O que eu consegui analisar, porque foi muito rápido, é que todos pareciam ter aspectos femininos, todas no caso, e eu dei o comando de acordar antes que me alcançassem, porque pareciam estar me atacando. Elas vieram para cima de mim. Eu vou comentar tudo depois que eu ler, tanto de me colocar à disposição, quanto isso de acordar. Seja como for, eu voltei para o corpo, seguro, e resolvi tentar sair novamente, já que eu não havia me movido, e consegui. Dessa vez, eu atravessei a porta e o portão. Falei, por convicção, falei, não tem como não acontecer. Eu vou. E passei fácil, porque é isso. O que trava mais é o psicológico. Quando eu cheguei na rua, atravessei o portão, havia apenas um homem na esquina. A rua estava vazia. Eu olhei para os dois lados, resolvi descer, fui para a esquina e havia um homem negro que me cumprimentou e eu mantive distância até ele dizer alguma coisa. Verdade é que ele não parecia ameaçador. Era um homem com roupas normais, negro, parado na esquina. Não era velho, deveria ter 30, aparentava ter uns 35, alguma coisa nesse sentido. Estava parado ali na esquina, eu me aproximei e mantive uma certa distância, parei, e ele falou, eu não gosto quando pessoas não dão valor aos talentos que têm. Não foi em tom ameaçador, era quase um comentário. Eu concordei e pensei em apertar a mão dele para estabelecer uma cordialidade, mas tive receio de ser uma armadilha e fiquei a um passo dele, bem grande, e falei, pois é, mas eu acho que faz parte da natureza humana sempre achar que não temos o suficiente ainda. E a aparência do homem mudou para de um índio, e ele concordou, acenando, e disse que, de fato, sempre tem para onde melhorar, mas muita gente quer esperar ter muito para fazer algo e não fazem nada. Eu ia comentar alguma coisa, estava tentando captar o que era disso para mim, o que ele estava falando disso no sentido de me dar dicas. E eu acordei, eu me senti sendo puxado de volta, e eu acho que foi intencional, depois eu comento. E não me mexi na cama. Eu saí pela terceira vez e fui para a rua outra vez. Porém, quando eu cheguei no mesmo ponto onde o homem estava, desci para a rua, não tinha. O cenário estava um pouco diferente. Havia uma mureta na rua, tampando grande parte do acesso, deixando só uma passagem, com sacos de areia como daqueles de guerra. E eu analisei aquilo tudo com muita cautela, porque cenários de guerra me deixam tenso. Analisei aquilo tudo. Vale lembrar que da primeira vez e da segunda, o cenário não era de dia, não era de noite também,
era uma penumbra, assim, alguma coisa com luz difusa. Dava para ver perfeitamente, mas não era dia, mas também não era noite. E aqui a mesma coisa. Eu analisei aquilo com cautela e um veículo desceu a rua, virou a esquina e veio descendo. Era um homem numa moto, uma moto bem grande, bem cheia de partes e acessórios, e o homem também vestia roupas cheias de detalhes, e ele desceu a rua depois de me encarar. Ele parou e me encarou e depois continuou. Não falou nada, eu não falei nada, eu mantive silêncio, distância, e continuei a descer a rua. Eu sei que aconteceu mais coisas depois, até porque eu anotei aqui. Aconteceu uma série de outras coisas, mas a minha lucidez, a percepção de estar fora do corpo baixou um pouco. Eu interagir, mas de forma meio casual, aquela coisa de estar tanto tempo saindo que acaba que dá para baixar sim um tanto da lucidez. E não me lembro agora o que aconteceu depois, até porque eu continuei a dormir a noite inteira sonhando e essas coisas assim. Vou comentar então a primeira parte interessante, que é eu me coloquei à disposição e ninguém apareceu, missão alguma foi dada, eu não apareci em lugar nenhum, ou pelo menos acredito que não, vai ver, era para eu ajudar aquelas criaturas ali, e eu simplesmente fugi, não tentei emanar nada, é muito rápido. Você tem um segundo para pensar o que você vai fazer. Vai fazer alguma coisa ou vai fugir? Fugir também é alguma coisa, mas vai agir? Vai tentar mudar a cena ou vai fugir da cena? Resolvi fugir. O que me lembra que, há pouco tempo, eu respondi uma pessoa que me perguntou se morrer não era ruim, porque quando estamos no corpo, quando acontece alguma coisa ruim, estamos num cenário ruim, e alguém nos ataca ou fazem alguma coisa em nossa direção, voltamos para o corpo. E quando não temos corpo, não temos para onde fugir. E eu respondi que existem diferenças grandes. Primeiro que, quando estamos fora do corpo temporariamente, é um treino. Estamos sendo monitorados, provavelmente, e é um treino de como nos situamos, como vamos reagir a isso ou aquilo, e sim voltar para o corpo. Quando estamos sem um corpo físico, é outra situação, onde muitos seres amigos nos conduzem, nos afastam de dimensões mais baixas ou nos convidam a irmos para mais longe. Temos essa soltura para ir mais longe. Projeção astral, já falei, é uma coisa. Experiências de quase morte são outras, e morte já foi. É a experiência de quase morte sem retorno. E com o extra de não ter ligamento nenhum mais com o corpo. Na experiência de quase morte está bem fragilizado esse ligamento. Então são situações completamente diferentes, e mesmo assim você pode mudar de frequência, fugir, clamar, sei lá, ou pedir alguma intervenção e ir para um lugar diferente de onde você está. Dar um salto. Saltar, mesmo que você não volte para o corpo físico, você pipoca daqui para ali. Questão de controle, o que também é interessante treinar enquanto estamos no corpo físico, temos um corpo físico, mas saímos e podemos nos deslocar assim, que é aquela experiência de você já se ver lá. Quantas experiências, eu estava lúcido até no corpo físico, mas não me vi saindo. Eu falei, vou sair, fui vendo a cena e já estava lá, me teletransportei para lá. Isso também acontece. Outra questão que vale a pena mencionar aqui é o comentário do homem que se tornou um índio, o negro que depois virou um índio, porque diz muito para todos, mas provavelmente diz um tanto mais para mim, questões pessoais. Eu me considero um cara talentoso,
que desenvolveu esses talentos, que se esforçou para desenvolver os talentos, e eu os aplico. Então, quando o cara me fala de talento, eu não acho que ele estava referindo a tudo que eu sou capaz de fazer e faço. Mas, espiritualmente, eu acho que eu tenho muita energia, gero muita energia, essa energia ectoplásmica que falam, né, o ectoplasma mesmo, o recurso. Eu gero muito, por isso eu sofro muito assédio mesmo. Sempre tem alguém grudado em mim. Quase toda experiência eu tenho que tirar alguém que só quer me chupar. É basicamente isso. E eu acho que eu deveria, e considero, tá? Eu só tenho que me organizar melhor. Visitar uma casa espírita, algum lugar onde eles atendem a população. O problema é que eu ficar só lá, eu vou sentar lá e ficar exteriorizando energia por ambiente, e os espíritos usam para o que eles quiserem, porque eu não vou ficar dando passes em pessoas específicas, porque eu já fui, e para você chegar a ser alguém que vai passar o passe, dar o passe, você precisa se adequar a toda a doutrina e evangelhos e não sei o que da Bíblia e tudo pautado em coisas que não conversam comigo, porque para mim não aconteceram nem de perto, como está escrito ali. Já falei aqui, a Bíblia é um plágio, é uma mistureba de um monte de coisas, de forma muito simplificada, de forma muito conveniente. Você pega lá as tábuas sumérias, que tem o quê? 5.000 anos? Uma coisa assim, bem mais antigas do que a Bíblia, onde tem todas as histórias ali dos Nefelins, né, dos Anunnakis, do Zacarias Sitchin, que já traduziu isso, né? Você pega tudo isso e vê ali o Jardim do Éden, é o Jardim do Edim, que chamava, né? O Adão era Adamos, Adamos, né? Tem essas histórias, se vocês pesquisarem tem animado, tem versão animada no YouTube, que é a história de gente que veio de outro planeta, porque destruíram, eu já falei disso aqui também. Enfim, destruíram ali a atmosfera deles, vieram para cá, ficaram presos aqui, manipularam geneticamente a gente. É uma história que, para mim, faz muito mais sentido do que, por exemplo, a história de Capela, os ilados de Capela, que pode ser também, pode ser uma mistura das duas, mas eu não me conecto com essa doutrina, com essa adoração a histórias que, ok, podem passar mensagens. Primeiro, não considero que passam as melhores mensagens, não. Para começar. Segundo, isso das pessoas verem como verdades absolutas e incontestáveis me incomoda muito e faz com que eu perca. Eu prefiro assistir um filme e tirar dali uma noção, uma experiência, alguma coisa que fale ao meu coração. Agora, o problema disso, para voltar ao início da experiência, é que eu me sinto desconectado com um movimento que existe não só aqui, como lá também. Porque a maioria lá está muito alinhada com a religiosidade. Eles são transportados daqui para lá. Quando chega lá, ninguém vê Deus de cara assim, não. No máximo, a pessoa vai ter um vislumbre da conectividade com o todo, se conecta no corpo mental, até sua consciência mesmo, um tempo de repouso ali, mas depois é obrigada a voltar, acaba voltando para o corpo espiritual, que está adormecido, e volta para o corpo como se estivesse dormindo mesmo. Só que aí não sai do corpo físico, sai do corpo espiritual, desloca a consciência para o corpo mental, ou até mesmo para além do corpo mental. Mas é temporário, porque a pessoa não está pronta ainda, não desenvolveu tudo que tinha para desenvolver de consciência. Então ela volta para o corpo espiritual para fazer uma apuração, primeiro nessa esfera espiritual, de como foi a vida, aquela coisa, assimilação, trabalhos, compreensão. Depois disso, todo um processo para abandono desse corpo espiritual e recolhimento, ou
deixá-lo ali em repouso para esse recolhimento, de fazer uma apuração no corpo mental e decidir o que ainda falta aprender, como isso vai ser feito, para além do tempo e espaço, até ajudando quando há desenvolvimento suficiente, porque tem níveis e níveis. Tem gente que já tem uma autonomia de falar, eu acho que eu devia nascer ali, assim, nessa condição. Pode pegar pesado, pega pesado, pode pegar sem dó. E acaba participando desse contexto. E tem gente que não, ainda não tem essas percepções, não consegue essa abrangência de visão e acaba sendo conduzido por outros, são almas infantis, que acabam, infantis entre aspas, tá? Que acabam sendo redirecionadas por almas mais maduras, espíritos mais maduros. Só que, dentro desse processo todo, tem níveis e níveis e níveis, e tem organizações, organizações e organizações, e todas elas um tanto espelhadas em religiosidade daqui, devoção, até mesmo a entidades maiores. E eu já falei aqui, ok, não acho que existiu um Jesus Cristo como tem na Bíblia, porém, a vida, a consciência pode usar esse arquétipo como roupagem, já que é reconhecida, já que é reforçada, inclusive, de acesso. Ele veste esse personagem, é tudo, ele pode ser tudo. Tudo que existiu, e existir é uma coisa muito mais além do físico do que a gente imagina. A imaginação é poderosa, e se todo mundo reforça essa convicção dessa história que existiu, já falei aqui, eu trabalho com teatro, o RPG, live action, que é um teatro de aventura improvisada, e eu já peguei histórias de personagens, porque jogadores que falavam, minha história é essa, tinha tal personagem que me fez isso, e eu assumo esse papel, porque esse personagem vai reconhecer e vai corresponder à altura. O problema é que eu estou desconectado disso, porque não converso, não consigo aceitar. Não é só teimosia minha no sentido de, isso não aconteceu de verdade. É tudo que é explorado em cima disso que me incomoda, e é uma coisa na qual eu estou trabalhando. Já dei relatos aqui em que eu chamo por intervenção divina, falo até nome de Jesus. Eu tento. Não tem funcionado não, porque eu não tenho abertura, não adianta chegar lá e fazer isso. Eu acho que funciona mais quando eu peço ajuda no geral, assim, amigos. E aí vem amparadores, no máximo, já aconteceu. Questões minhas, mas fica aí todas essas considerações e espero que tenha sido útil para você. Comente aí, faça perguntas que eu responderei. Respondo todo mundo, ainda consigo fazer isso. Bom, pelo menos ainda agora, em novembro de 2023. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas como percebem, eu também não estou me adaptando muito às mudanças do YouTube, de vídeos curtos e shorts e não sei o que. Então, é um canal que eu não sei se vai crescer tanto assim. Quem está, e já reduzi os vídeos para 30 minutos, porque no início tinha alguns que iam até 1 hora. Estou tentando manter dentro dos 30 minutos. Acho que esse passou um pouco? Não sei. Depois da edição eu corto uns pedacinhos que eu acabo considerando redundantes. E aí pode ser que tenha ficado nessa faixa. Enfim, muito obrigado por sua atenção. Eu tenho uma apresentação aqui em Belo Horizonte, dia 11/11, no Bar do Folk, com o Excalibur. É um espetáculo com 50 minutos de duração, onde eu conto uma história narrativa, eu e os meus, com números que vão compondo essa história, e é um tanto interativo, não como live action, o RPG, mas tem sim participação do público e tem até enigma, que quem responder corretamente, ganha uma premiação oferecida pelo Bar do Folk, que fica na rua Timbiras 2041. É nesse sábado, às 21 horas. Se você está em Belo Horizonte, vá lá assistir. E com sorte até trocamos umas palavras. Eu acho que vai estar cheio, pelo que ele falou, já teve muita reserva. Então chegue o quanto antes. Começa às 21, exato. E vai até 21h50.
Quem chegar antes garante um lugar melhor, acho. Se bem que eu estou publicando esse vídeo no sábado de manhã, então dificilmente alguém vai ver em tempo, mas é isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!